professor Carlos já mostrou para vocês, né, esse aqui quando ele começou a fazer os cursos de habilitação. Então aqui mostrando uma apsectomia, né, com laser de Erbiag. Naquela época, em 1996, era como se fosse mágica, né? Nós éramos magos da odontologia, porque a gente fazia cortes sem broca, né? Então aqui fazendo, o professor Carlos fazendo uma apsectomia e um canino. Aqui, né, aqui é a foto que o professor Carlos mostrou. Eu tive a oportunidade de ficar 5 meses em Budapeste, estudei com o professor Adam Mester e com o professor Lajos Gaspar, que para mim foi uma grande formação, né? Foi uma grande experiência e pude acrescentar mais ainda na minha formação, que eu já havia iniciado com o professor Carlos de Paulo Eduardo. E aí, né, todos os lasers que vocês já viram de barra potência que temos no Lelo, sabendo que a gente precisa diferenciar bem o que é laser de barra, como a professora Patrícia falou, que a gente trabalha com biomodulação, né? A gente pode bioestimular ou bioinibir as reações químicas e fisiológicas naturais do tecido. E temos o laser de alta potência, que a gente trabalha com efeito térmico, com aquecimento do tecido. E aí são diversos comprimentos de ondas, que a gente, longitude de ondas que podemos trabalhar na odontologia. Temos, hoje em dia, antes dos anos 90, não havia os lasers de iodo de alta e sim só de baixa, mas hoje a gente tem lasers de iodo de alta e baixa potência, que é uma realidade na nossa profissão, na odonto. Temos o Neodymium Yag, que o Dr. Carlos falou bastante, e atualmente os lasers de Erbio, que tem entrado no nosso mercado com toda a força. E trabalhei muito também com laser de CO2, que é um laser que tem boa absorção por água e sempre foi muito utilizado para tecidos moles, para cirurgia em tecidos moles. Né? Vou começar falando do barra potência, algumas situações. Então, temos aqui, para mostrar o que o laser de barra potência que a gente consegue trabalhar com barra potência. A professora Patrícia falou muito bem, né, de tudo o que o laser de baixa potência, de barra potência faz. Então, podemos pensar na angiogênese, na neovascularização, na produção de colágeno, na regeneração muscular, né, na inflamação e edema, na regeneração de nervos, na produção de colágenos e na formação óssea. Né? Então, imagina a quantidade de estudos que temos, né, na odontologia, né? Porque podemos trabalhar em tudo, em todas as áreas. Então, como o professor Carlos de Paula Eduardo diz, né, temos que deixar nossos lasers sempre ligados, sempre a postos, porque sempre em todas as situações, né, quando a gente está trabalhando na clínica odontológica, a gente precisa usar o laser de baixa potência. Então, deixem seus lasers sempre ligados, né? Sempre a postos. Então, os efeitos, né? Eu vou dizer dos macroefeitos. Então, temos, a professora Patrícia falou muito bem, né? Em relação à modulação de la inflamação, de analgesia dos lasers de barra potência e a reparação dos tecidos, né? No controle da reparação dos tecidos. E vários trabalhos mostrando o efeito biomodulador, né, estimulação e proliferação de células e síntese de colágeno, liberação de fatores de crescimento, isso é muito importante, aumento da produção de ATP mitocondrial, que a professora Patrícia destacou bastante. Por isso temos o efeito biomodulador. Quanto ao efeito analgésico, né, temos a liberação de opioides endógenos, né, que são as endorfinas e encefalinas. Os trabalhos mais antigos, né, da década de 80, né, antigos, né, do século passado, né, tinha um trabalho do professor Beneficenti, que é um professor italiano. Ele fazia irradiação, né, de pacientes, né, com dor. E aí ele fazia a coleta do líquor cefalorraquidiano e aí ele conseguia quantificar a quantidade de beta-endorfina naquele soro.
E era bem interessante que quando você trabalhava com laser de barra potência, havia uma quantidade maior dessas endorfinas circulantes, né? Então, mostrando o efeito analgésico desse laser, né? E até um efeito sistêmico, né? Que tem se falado bastante também. Então, a gente tem também um aumento da circulação, da microcirculação. Então, a gente tem a eliminação de substâncias que causam dolor, né? Substâncias halógenas. E também tem estudos falando a respeito do bloqueio e da despolarização de fibras nerviosas. Tá? Então, temos vários estudos já mostrando esses efeitos de analgesia. Quanto à inflamação, então, por que você tem uma redução, uma modulação da inflamação? A gente não tem um efeito anti-inflamatório, a gente tem um efeito de modulação, né? De modulação da inflamação. Então, você tem um aumento da microcirculação, uma inibição de fatores quimiotáticos, você tem um aumento da drenagem linfática e tem um aumento do número das células de defesa. Então, a gente tem, né, uma série de efeitos ocorrendo naquela área para que a gente tenha um efeito de biomodulação, da modulação dessa inflamação. Quanto às indicações em laser de barra potência, temos muitas, né? Então, pensando nas aftas, nas mucosites oral, né, que o professor Carlos falou bastante, né? A professora Fernanda de Paulo Eduardo trabalhou bastante na prevenção de mucosites oral. Temos a professora Suzana de Uruguai, que trabalha bastante mucosite oral em crianças. Indolor e disfunção de ATM, que a professora Patrícia falou bastante. Herpes simples labial recorrente e herpes zoster, né? Temos bastante uso, né, nessas doenças. Hipersensibilidade dentinária, tratamento de hipersensibilidade dentinária também depois do blanqueamento dental. Coadjuvante de tratamento império, estética, endodontia, né, ortodontia e cirurgia. Nevralgia de artrigêmeo, paralisia facial e parestésia, pericoronarites e desordens musculares de cabeça e coelho. Tá? Temos múltiplas indicações. E o dentista, né? Pensando no dentista, o dentista pode prevenir uma doença, pode diagnosticar e tratar. E podemos usar o laser em tudo isso. A gente pode prevenir usando o laser, podemos diagnosticar algumas doenças com laser, auxílio no diagnóstico de doenças com laser, e podemos tratar lesões com laser, tá? Então, vamos começar com a prevenção, que o professor Carlos, né, falou, né, sobre a prevenção do herpes labial, né, então, e também a prevenção da mucositis. É interessante que o herpes labial, no protocolo que foi desenvolvido pela Paula Aragon, ela fazia 10 irradiações do laser de barra potência por 10 vezes, 3 vezes por semana, e fazia em toda a região perioral. E aí ela observou que havia redução das recorrências do herpes labial. É um trabalho bem interessante. Na mucosite oral, né, o trabalho da professora Fernanda, né, aplicando o laser antes de iniciar a mucosite. Então, quando se inicia a quimioterapia, você inicia a irradiação com laser de barra potência para prevenir o surgimento dessas lesões. Preventivo, então, a função é você diminuir, né, o tempo de reparação, a severidade com que surgem essas lesões e é uma alternativa de tratamento. Tá? Aqui é só uma ficha que usamos no Lelo, né, que é um protocolo que usamos para prevenção do herpes labial. Então, fazemos a irradiação em toda a região perioral, inclusive asa do nariz, né, porque muitos pacientes têm lesões próximas à asa do nariz, então fazemos irradiações em toda a região. Essa é uma ficha do Lelo, foi até organizada pelo dentista Ronaldo Tuma, que tem ajudado muito nessa parte de protocolo no nosso laboratório. Aqui no diagnóstico, que é um trabalho que a gente tem com o diagnóstico de lesões potencialmente cancerizáveis e o carcinoma, né, celular, né? Então, temos um trabalho de espectroscopia de fluorescência. O que é esse
O que é esse laser, né? Para que ele serve? Para vocês, esse laser, na verdade, esse espectroscopia de fluorescência é o seguinte: a gente tem uma fonte de luz aqui, nesse caso é um laser, né? Essa fonte de luz, né, esse laser vai ser emitido através de uma fibra ótica que vai ser emitida em direção ao tecido. Esse tecido vai absorver essa luz e vai emitir uma fluorescência, né? É como se fossem os interruptores antigos, né? Antigamente a gente tinha aqui no Brasil, né? Não sei se no Peru a gente tinha os interruptores que eram fluorescentes, né? Então, se você apagava a luz, ele emitia uma fluorescência. Na verdade, ele absorve a luz durante o dia e quando você apaga a luz, ele emite uma outra luz, emite uma fluorescência. É basicamente isso que acontece. Então, a luz sendo emitida através dessa fibra ótica é absorvida nesse tecido, esse tecido emite uma fluorescência. Essa fluorescência é captada e é lida nesse espectrofotômetro, né? E aí você consegue observar o quão esse tecido está alterado. Quanto mais alterado, ele tem uma pontuação. Então, a gente consegue observar, né, por exemplo, num caso de lesão potencialmente cancerizável, uma leucoplasia, o quanto esse tecido está alterado. Tá? Isso seria um diagnóstico por luz. Né? Então, isso está sendo muito desenvolvido. A professora Cristina Kurashi, lá de São Carlos, trabalha muito nessa área, com a espectroscopia como média de diagnóstico, né? Então, é uma ferramenta que ela não é invasiva, né? Então, você faz a biópsia com luz, né? Seria uma biópsia com luz. Então, aqui só para mostrar para vocês, olha, uma peça de mão que eu tenho fibra ótica aqui emitindo laser e uma outra fibra ótica que tá recebendo aquela fluorescência. Tá? E aí você consegue ter uma medição para observar o quanto aquele tecido está alterado. Bom, agora o herpes labial para tratamento, então a gente tem o herpes nas diversas fases. Então, se a gente for pensar numa reparação, a gente tem que saber diagnosticar em que fase aquele herpes está. Primeiramente, a gente tem que saber se essa lesão realmente é um herpes labial, né? Então, o diagnóstico para um tratamento com laser é primordial. Então, se você vai ter um sucesso clínico, se você souber que lesão que você está tratando. Não adianta você tratar uma lesão sem saber o que ela é, né? Você corre até o risco de causar o quê? Um problema, né? Então, a gente tem que saber primeiramente qual é o diagnóstico da doença. Nesse caso, já tínhamos diagnóstico de herpes labial, né? Então, aqui já era uma fase de crosta, o paciente já estava há 3 dias com a lesão, então ela já passou pela fase de vesícula. Nessa fase, teoricamente, de crosta, você teoricamente não tem mais vírus local. Então, o que eu vou, nesse caso, fazer? Nesse caso, né, a gente vai fazer o uso do laser de barra potência com a finalidade de acelerar a reparação. Então, aqui só para vocês verem. Então, a gente faz, por exemplo, nesse caso, um laser de emissão roxa, né, um laser vermelho ou rojo. A gente faz a aplicação pontual. Normalmente aqui a gente faz um ponto central e 4 pontos ao redor, e aí vamos acompanhando a cada 24 horas. Essa paciente até foi um caso bem interessante que ela apareceu numa segunda-feira e ela tinha uma festa no sábado e ela queria ir sem a lesão no sábado, né? Ela queria ir na festa, né, de formatura da filha sem a lesão nos lábios. Então aqui, olha, antes, aqui 24 horas após, né, após a primeira irradiação. Então, 24 horas após, 48, aí aqui 72 horas e aqui 5 dias, né? Foi na sexta-feira. Então, aqui a gente teve um resultado muito rápido dessa reparação. E a gente fez a irradiação a cada 24 horas. Então, estávamos na fase de crosta. Olha aqui, o que a gente tem recebido bastante, além de nevralgia do trigêmeo, a neuralgia pós-herpética, né? Os pacientes já passaram, já tiveram o herpes zoster, e aí chegam ao nosso laboratório com dolor, né? Dolor por conta do herpes zoster que ele teve há um tempo atrás. O interessante é que os pacientes cheguem, né, para esse tratamento de dor, de dolor, no momento o mais cedo possível, porque quanto mais tempo a gente começa um tratamento, é mais difícil a resolução do caso. Nesse caso aqui, tínhamos esse paciente que havia tido, né, em dezembro, o herpes zoster, então ele teve várias lesões na hemiface, e
ele chegou no final de janeiro, né? Final de janeiro, né? No final. E aí ele estava com muita dolor aqui, estava muito dolorido aqui. Ele mostrando, a gente mostrou a escala de dor para ele e ele falou assim, de 0 a 10, o quanto o senhor está sentindo de dor? Né? Ele falou assim, olha, eu estou sentindo mais que 10. Ele mostrava na escala, eu estou com 1.000, né? Então, de 0 a 10, ele estava tomando medicamento, gabapentina, estava tomando frontal, né? Estava dopado, assim, de tanto medicamento de analgésico e mostrando os pontos de dor. E aí a gente, nesse momento, começou a fazer irradiação com 3 joules infrarojo para reduzir em toda a região, né? Eu vou mostrar depois uma foto para vocês no caso de paralisia, então vou mostrar mais ou menos quais os pontos que a gente irradia. Então, fizemos pontos lado a lado com 3 joules, então mostrando uma escala de dor para ele, né? Então, de leve a intensa. E olha que interessante, após 2 meses de tratamento, realizando laser de barra potência 3 vezes por semana, ele estava com 10, depois de 2 meses ele estava com 0,5 de dolor, né? Reduziu muito. E aí, nesse momento, a gente pediu para remover os medicamentos. E aí, a gente acompanhou por 6 meses e ele teve redução total da dor, né? Então, casos de neuralgia pós-herpética, é muito interessante usar o laser de barra potência. Esse é um estudo clínico, é uma tese de mestrado, né, em que usamos o laser de barra potência para recuperação neurosensorial de pacientes submetidos à cirurgia de lateralização do nervo alveolar inferior. Então, esse é um caso, são casos clínicos, né, que fizemos e dividimos em 2 grupos. E aqui para mostrar para vocês o que seria essa lateralização. É você lateralizar literalmente o nervo alveolar inferior com a finalidade de colocar implante, né? E aí porque às vezes você tem pacientes que não têm altura óssea para colocar um implante de um determinado tamanho. Então é feita uma lateralização desse nervo para que a gente possa colocar um implante. São pacientes que não podem ser internados e fazer procedimentos muito mais invasivos, fazer enxerto, às vezes não tem osso suficiente para fazer enxerto, não querem fazer a remoção de enxerto de outra área, por exemplo, de osso ilíaco. Então, a gente acaba pondo esse tratamento com lateralização de nervo alveolar inferior. Então, observem aqui, olha, a gente é aberto uma janela, que essa cirurgia foi feita pelo professor Ulisses Tavares. Então, a gente fez uma janela, né, na parte óssea aqui, e a gente vê a passagem do nervo alveolar inferior aqui, nessa região, né, onde passa o canal mandibular. A lateralização, então, a gente aqui posicionou uma tira de látex, né, estéreo. Então, a gente faz um leve tracionamento do nervo alveolar inferior. Aí instala os implantes, aqui instalação de implantes, e em seguida você remove essa tira de látex. E aí você vê o implante posicionado, os implantes, e aqui o nervo alveolar inferior passando próximo, colado, né, a esses implantes. E aí nesse momento, né, aqui só para mostrar para vocês o lado que teve lateralização e o lado que não houve lateralização. Aí foram divididos em 2 grupos os pacientes, né? Então, um grupo foi tratado com rojo e outro grupo com infrarojo. A gente espera que, teoricamente, na nossa hipótese, é que o laser infrarojo seria melhor, porque você teria uma penetração maior com o infrarojo, né? Então, trabalhamos com o rojo e o infrarojo, em 2 grupos. Comitê de ética. E aqui os parâmetros dos lasers, né, que a gente usou. A gente usou um laser com 100 miliwatts potência. Hoje em dia tem que se colocar tudo sobre como você está fazendo a irradiação. Então você tem que colocar a exposição radiante, que é a densidade de potência, a densidade de energia, né, a energia por ponto, tempo por ponto e a distância entre pontos, né? Então a gente colocou passo a passo o que a gente fez nesses casos.
Então, aqui mostrando, né, a distância entre os pontos, o laser que utilizamos. Então, fazemos a irradiação desde a origem do nervo, tanto extrabucal como intrabucal, né? Fazemos no rebordo alveolar e fazemos na região também extraoral. Então, aqui é só para mostrar os pontos também que a gente fez pela região extraoral, tá? Daqui é só a gente pintou aqui, mas é só para vocês saberem os pontos que a gente irradiou, tá? Fizemos provas mecânicas por toque e pressão, né, com pincel e com um fio de nylon 2,5 de diâmetro. Então, o pincel, a gente usa o pincel para dizer se o paciente sente, se ele sente normal, ele vai falar sim, se ele sente parcial, então P, e se não sente absolutamente nada, ele fala não. Então, aí, sempre comparando com o lado normal, que é o lado controle, tá? Então, ele vai falar se é sim, não ou P. E aí a prova por calor e frio, né, nos dentes, né, quando tem, né, geralmente a gente fazia nos pré-molares e nos incisivos, né, porque normalmente eles não tinham os molares. Então é feita as provas térmicas com calor, com calor e com frio. E aí os pontos de avaliação. E aí a gente coloca tudo em uma ficha, né, uma ficha, e aí a gente anota se é sim, não ou P, e no final, né, de cada sessão ou de cada tratamento, a gente faz essa quantificação. No caso aqui, foram feitos no segundo, sexto, oitavo, né, e assim por diante, até chegar à cura total. Então, aqui no trabalho fizemos na segunda sessão, né, de avaliação, essa avaliação, sexta e 10ª sessão, e aí foi tudo levado para teste estatístico. E o que foi interessante é que depois da 8ª sessão, 8ª, 10ª sessão, praticamente todos os pacientes tiveram retorno total da parestesia, né? Não tiveram retorno total do nervo, né? Da sensibilidade. E o que foi interessante é que não houve diferença estatística entre rojo e infrarrojo, né? Então, a minha hipótese que o infrarrojo seria melhor caiu por terra. O vermelho, o rojo e o infrarrojo foram iguais, não teve diferença estatística. E aqui mostrando na 8ª, 10ª sessão, se foram 2 vezes por semana, né, imagina o tempo, né, de recuperação foi muito rápido. Esse profissional, o professor Ulisses Tavares, trabalha muito com lateralização de nervo alveolar inferior. E ele falava, nossa, meus casos clínicos costumam voltar com 6 meses a 2 anos, né? Então, uma diferença muito grande, comparando se você não usar laser nenhum, tá? Então, aqui só para mostrar para você outros casos, né? Então, fazendo a janelinha óssea, aqui, né, lateralizando o nervo, colocação dos implantes. E aqui a gente, na clínica, eu costumo fazer muito isso no consultório, delimitar a área para o paciente e fotografar, né? Mostrar para o paciente, olha, você tinha essa área sem sensibilidade. E aí você vai tirando essas fotos conforme vai fazendo o tratamento e o paciente consegue observar como está a evolução do tratamento. Tá? Aqui é só para mostrar até o retorno total da sensibilidade. O interessante é que todas as pacientes tiveram um retorno total da sensibilidade. Então, aqui, ó, 6ª sessão, 7ª e o total retorno já na 8ª sessão, né? Seria a 8ª sessão de laser, mas nem precisou fazer. Tá? Mostrando, então, isso é muito importante, mostrar para o paciente a evolução do tratamento. Aqui outro, né? Então, olha, observe esses casos em que você tem uma atrofia mandibular muito grande e você precisaria fazer um enxerto aqui, nesses casos. E aqui foi feita a lateralização, então a gente consegue posicionar os implantes mesmo com uma mandíbula com atrofia. Então, conclusões é que não teve, as longitudes de onda foram eficazes em tratamento, não teve diferença estatística entre rojo e infrarrojo. Bom,
Bueno, agora eu vou falar sobre parestesia, né? Então, tá muito comum, né, a presença da parestesia. Nós, dentistas, podemos tratar. Lá no Lelo, normalmente a gente tem indicações de neurologistas. Então, quando o paciente chega ao consultório sem diagnóstico fechado, primeiro a gente encaminha para o neurologista e aí para depois a gente fazer o tratamento, fazer um complemento do tratamento, porque na fase inicial tem que ser tomados diversos medicamentos, né? Então, a gente encaminha primeiro para o neuro, para depois a gente poder fazer o nosso tratamento com laser. Então, aqui só para mostrar, isso aqui peço para não fotografarem, né? Uma paciente que deu autorização para a gente mostrar em aula e também publicação, mas né, aqui é um caso que a paciente né, estava com paralisia facial, é um caso recente, né? Um caso de um mês, né? Então, a paciente né, com perda da movimentação do lado direito, né? Sem poder vedar os olhos completamente, aqui ela sorrindo, né? Então você vê um lado totalmente paralisado. E aí, fizemos 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana de radiação. Após um mês de tratamento, voltou praticamente ao normal, tá? Então, foi um tratamento rápido. O que a gente tem pego atualmente são casos de pessoas com parestesia que têm há mais tempo, ou seja, são pacientes já com sequelas. Esse é um caso que a paciente tinha pouco tempo, né? Então, foi feita só uma tentativa de melhorar essa recuperação dela, inclusive com dor. Essa paciente, inclusive, tinha dores também por conta da paralisia. Então, aqui antes, quando ela chegou para a gente, e aqui após um mês de tratamento, já praticamente normal, né? Sem sequelas. Por isso que eu acho importante a gente começar um tratamento desses logo no início, porque a recuperação é muito melhor e muito mais rápida. Esse foi um caso que a gente publicou, o Christian publicou na Photomedicine, né, na Photobiomodulation Photomedicine, né, uma revista muito importante na área de laser, e foi um caso de uma paciente que já estava há 8 anos com paralisia facial. Então, a gente fez uma tentativa de tratamento para ter uma melhora daquela movimentação muscular. A gente fez um protocolo, né? O professor Fabrício perguntou, Sérgio, né, de usar duplo, né? Usar o vermelho e o infra simultâneo. A gente está fazendo alguns estudos, a gente começou estudos clínicos o ano passado com vermelho e infravermelho, e para parestesia também, até para poder comparar, só que a gente parou por conta da pandemia, né? A gente ia levantar alguns resultados agora nesse final de ano, mas não foi possível por conta do número de pacientes. Mas aqui, olha, foi um relato de caso que o Christian começou usando 2 joules infravermelho e 2 joules vermelho, né, infrarrojo e rojo, e ao mesmo tempo por ponto, e depois ele mudou também usou 3 joules rojo e 3 joules infrarrojo, tá? Isso usando ao mesmo tempo nos pontos. Então, olha os pontos de radiação em toda a face, né? Um tratamento até demorado. Imagina você irradiar 30 segundos por ponto, né? A hemifácie do paciente. Tá? Então, você vai fazendo imagina o trajeto do nervo facial e você faz toda a irradiação dando 1 centímetro de distância entre os pontos. Foi usada a escala de Haus-Brackmann, né, que é uma escala que foi adotada pela Academia Americana de Laringologia, e a gente consegue classificar o grau de paralisia facial. Né? Então, aqui é feito um treinamento né, de um avaliador, tem que ser um avaliador cego. Então, você consegue classificar entre grau 1 e grau 4, até grau 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, sendo que 6 seria de nenhum movimento, paciente totalmente paralisado em uma hemifácie. E o grau 1 seria normal. E foi bem interessante, porque antes do tratamento, ela estava no grau 4, depois da 12ª sessão foi grau 3, e depois o tratamento foi para grau 2. Não chegou a zerar totalmente, né? Era uma paciente, lembrando que é uma paciente com 8 anos de paralisia facial. E o que foi interessante que foi o exame de eletroneuromiografia, né? Que avalia a amplitude, né, de movimentação do nervo
do nervo facial em diversas áreas. Então, aqui, ó, o nervo facial, né, antes, ó, 0,1 na parte frontal, ele era 0,1 e ele passou a 1,2 após o tratamento com laser. Aqui, ó, também, o orbicular dos olhos, ele era 0,1, a movimentação foi para 3,2. Outra aqui, o nasal, de 0,1 foi para 2,5 de movimentação, né, amplitude em milivolt. E aqui, depois o oral orbicular, né, orbicular da boca, né, seria de 0,4 passou a 2,3. Então, imagina a amplitude de movimentação que essa paciente desenvolveu, né? Imaginando que ela já tinha feito vários tratamentos, esses pacientes que vêm para a gente quando tem mais tempo, são pacientes que já fizeram vários tratamentos, fizeram tratamentos com fisioterapia, fono, e aí eles vão com a esperança de ter uma melhora, né? 8 anos depois, né, ainda com a paralisia facial, ela tem ainda uma melhora bem significativa, né? E a gente conseguiu mostrar através dessa eletroneuromiografia e através daquele gráfico lá de Haus-Brackmann, tá? Dessa avaliação. Então, foi um trabalho bem importante, feito muito bem pelo Christian Bernal, né? Conterrâneo de vocês. Aqui, ó, a gente quando usa o laser de barra potência, aqui no Lelo, né, aqui nesse momento eu estava sozinha porque eu me esqueci que era feriado em setembro, né, os alunos de graduação não vão nessa época, e eu tinha marcado 10 pacientes para fazer paralisia facial, então eu estava sozinha. Aí, nesse caso aqui, eu juntei alguns lasers, eu fiz um cluster de lasers de barra potência, e aí fui irradiando os pacientes com 5 lasers, né? Então, na verdade, cada laser desse, ele tem o rojo e infrarrojo, e eu consigo trabalhar ou sozinho ou simultaneamente os dois comprimentos de ondas, os dois longitudes de ondas. E a Patrícia falou, né, a respeito de laser de diodo, quando a gente trabalha laser de diodo de alta potência, quando a gente desfoca, que a gente pode trabalhar como barra potência. E olha, mostrando para vocês, até foi um caso que a gente fez com o Ronaldo Tuma, nosso o dentista que trabalha junto lá. Então, a gente fez esse caso, olha aqui, um spot maior, a gente usou, na verdade, como 1 watt, né? A gente fez a medida com o power emitter, então estava emitindo 1 watt numa área de um pouquinho mais de 1 centímetro quadrado. Então, a gente sabe que essa intensidade, essa densidade de potência é como baixa potência, barra potência. O porquê? A gente, para considerar a barra potência, tem que ser abaixo dos 10 watts por centímetro quadrado. Se eu trabalho com essa densidade de potência, eu vou estar trabalhando como barra potência. Não vou ter como cortar o tecido, não vou ter efeito térmico. Se ultrapassa esses 10 watts por centímetro quadrado, eu posso já estar atuando com temperatura, tá? Então, é importante a gente saber desfocar o laser de maneira que eu tenha um spot que a minha intensidade seja abaixo dos 10 watts por centímetro quadrado, tá? Aqui todos os lasers de barra potência. Agora, terapia fotodinâmica, né? Eu vou passar um pouquinho de cada, comecei com barra, terapia fotodinâmica rapidamente e depois lasers de alta potência. Terapia fotodinâmica é uma terapia muito importante porque a gente associa láser de barra potência e um agente fotossensibilizante e atualmente temos usado muito azul de metileno, né, que existe comercialmente aqui no Brasil, a gente usa bastante. Tem outros componentes, tem a curcumina, mas comercialmente a gente tem usado muito o azul de metileno. Tá? Então, a associação desse agente fotossensibilizante com a luz vai fazer com que se produza um oxigênio no estado tóxico, né, que é o oxigênio singleto, tripleto, que vai ter um efeito de fazer a morte microbiana, né? Pode atuar tanto em fungo, como em vírus, como em bactéria. Então, a gente imagina para nós, dentistas, né, para tudo que a gente pode utilizar essa luz com esse corante para reduzir os micro-organismos no local. Então, aqui só para mostrar para vocês, então, quando a gente usa um corante,
associado com o laser, e você vai ter a morte microbiana, a liberação de radicais livres, e com isso você vai ter um efeito de redução microbiana. Então, aqui, só para mostrar um caso para vocês, olha, a gente precisa diagnosticar muito bem um caso. Então, esse é um caso de uma paciente com 3 meses dessa ulceração ali. Então, a paciente está 3 meses com uma úlcera. O que eu faço aqui? Nesse caso, a gente não vai fazer o laser simplesmente. Se for um carcinoma, né? Se for um carcinoma epidermoide ali, você vai estar irradiando uma lesão que você não sabe, né? Um lesão laser de baixa potência, barra potência, estimulando um tecido ali que não pode ser estimulado. Então, nesse caso, foi feita uma biópsia incisional. Era uma úlcera crônica, né? Uma úlcera eosinofílica, uma úlcera que demora para cicatrizar. A paciente já estava 3 meses com essa úlcera. Tinha sido feito um arredondamento também dessas cúspides e a lesão não regredia. É claro que 3 meses, né, tem bactéria ali naquela superfície, né, aquele tecido inflamado. Então, utilizamos a terapia fotodinâmica, usamos o azul de metileno, usamos o vermelho, o rojo, né, o laser vermelho, né, depois deixamos por 5 minutos esse corante, depois tiramos o excesso e usamos o laser rojo, 6 joules por ponto nesse caso. E observem, né, e depois, aqui eu mostrando o laser rojo no ponto, e depois e fizemos essas irradiações por 3 semanas. E depois né, foi reduzindo até uma hora, depois de um mês, estava totalmente reparado. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado com o diagnóstico dessas lesões. É bem interessante na estomatologia usar em líquen plano, principalmente no líquen plano erosivo, que é um líquen muito, uma doença, né, inflamatória, mediada, né, autoimune, mas assim, não é, ela é uma doença mais inflamatória mesmo. Então, o que acontece? Tem uma paciente aqui, eu vou mostrar para vocês esse caso, é um caso de uma paciente com líquen plano, mas que tinha um modo erosivo. Então, essa paciente, ela tinha essa lesão erosiva há 2 anos, né? Então, há 2 anos ela está tratando esse líquen plano no modo erosivo. Então, ela já tinha feito, quando ela chegou na nossa clínica, ela já tinha feito uso do Decadron, anistatina, tinha feito injeção de corticoide local para redução dessa lesão, e ela continuava com a dor, né? Imagina uma paciente há 2 anos mal conseguindo se alimentar por conta dessas lesões. Fizemos a micologia direta, detectou ainda a cândida, apesar dela ter usado nistatina muitas vezes, a gente conseguiu ver que ela ainda tinha a cândida albicans. Então, fizemos o uso do azul de metileno e o vermelho, laser vermelho, e fomos acompanhando essa paciente, tá? E olha, depois de 1 mês e meio, essa lesão fechou completamente. Então, a gente consegue fazer a redução microbiana aqui e estimular o reparo tecidual. Eu associei a terapia fotodinâmica antimicrobiana e o laser de barra potência para a reparação do tecido. E aí a gente acompanhou por muito tempo, até hoje, desde 2013. Então, essa paciente, hoje, 2020, ela nunca mais teve a recidiva do erosivo. Ela tem o líquen plano, mas ela não tem mais um modo erosivo, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, ó, em maio de 2014, ela quis fazer uma pequena remoção dessa hiperqueratose, né, comum também nos casos de líquen plano. Fizemos essa remoção. Aqui em novembro, aí volta de novo com a hiperqueratose, né? É mais difícil você curar essa hiperqueratose do que o líquen plano erosivo, que a gente, né, até hoje, acompanhando essa paciente, ela não teve recidiva dessa lesão erosiva. Olha aqui, ó, muito comum, né, a quelite angular, né? Então, aqui é uma paciente que é até uma funcionária que trabalha próxima, então, eu quis fazer a irradiação com o APDT, então a gente coloca o azul de metileno aqui no algodãozinho, né, no algodão, por 5 minutos, e usamos o laser de barra potência vermelho, 6 joules por ponto. E aí, no dia seguinte, olha, você observa que já não tem mais nenhuma lesão, olha, de 24 horas, é impressionante, né? A quantidade, como é rápida essa reparação do tecido quando você reduz esse micro-organismo. Olha essa outra paciente aqui há 1 ano, né, com essa crosta, por conta da perda da dimensão vertical. É claro que essa paciente
tem que fazer outra prótese, ela tem uma perda de dimensão vertical, então ela tem aqui elite angular, isso foi confirmado pela citologia esfoliativa ou micologia direta, né? Então a gente faz esse exame na hora, faz a coleta do material e encaminha para exame, né, citológico, ou você faz a micologia direta se você tiver o microscópio na sua clínica. Aí aqui mostrando, pingando, né, gotejando o azul de metileno aqui no ângulo da comissura labial. E aí o laser de barra potência usando 6 joules por ponto. Nesse caso foi um ponto só que, né, englobou toda a lesão. Então antes, e aí aqui uma semana depois, com uma única irradiação, o quanto melhora, né? Essa paciente tem que fazer outra prótese, mas assim a gente consegue aliviar a dor dessa paciente. Olha aqui outra, uma criança também, ó. Aqui ó, como era, colocando o azul de metileno, aqui o vermelho e aqui uma semana após. Tudo bem? Agora eu vou falar dos lasers de alta potência, né? Laser de alta potência, vocês sabem que existem vários lasers de alta potência. Trabalhamos com o érbio, com o diodo, com o neodímio, com o CO2. Então, eu vou mostrar um caso de cada um para vocês observarem algumas diferenças. Então, aqui neodímio, né, o CO2, diodo, argônio, érbio. Então, lembrem-se que os lasers de alta potência, você tem o efeito fototérmico, né, tem coagulação, vaporização e corte e carbonização do tecido. Efeitos fotomecânicos, ablação, né, muito acontece com os lasers de érbio. Efeitos fotoquímicos, né, que seriam a polimerização de resinas compostas, fotobiomodulatórios e rompimento de ligações químicas. Tá? Então, temos que tomar cuidado com o aquecimento excessivo. E se trabalhar desfocado, dependendo de como você trabalha com a densidade de potência, você consegue trabalhar como barra potência. Bom, indicações, podemos pensar em tudo, né? Em tecidos blandos, né? Incisão e vaporização dos tecidos, gingivoplastia, frenectomia, ulectomia, remoções de fibromas, laser curetagem auxiliar em tratamento periodontal convencional, é muito interessante, e despigmentação melânica gingival. Lembrando que os lasers de alta potência, olha a temperatura que chega no tecido para você ter a vaporização, de 100 a 140 graus Celsius. Por isso que não sobra bactéria nenhuma, né? A gente trabalha com uma potência, uma energia muito alta, então isso faz com que ocorra uma redução microbiana naquele tecido. Aqui para mostrar, né, os comprimentos de onda, então, como a professora Patrícia falou, em relação ao neodímio e ao diodo, você tem boa absorção por pigmentos. Então, quando a gente pensa nos lasers de neodímio e diodo, a gente trabalha em tecidos que têm muito pigmento. O érbio e o CO2 são tecidos que são ou ricos em água ou hidroxiapatita, né? Então, por isso que a gente consegue cortar tecido mole com todos os lasers, porque o tecido mole é tanto rico em água como rico em pigmento. Aqui todos os lasers, né, de alta potência, muitos lasers de alta potência, laser de érbio cromo YSGG, neodímio YAG, érbio, argônio, diodo, aqui CO2 com érbio, diodo, CO2, érbio e diodo. Pensando nas vantagens, né, lembramos da desinfecção do campo operatório, a precisão em la incisión, né? Tem que ter muito treinamento, muito cuidado. Tomar cuidado com o dano térmico, isso vai depender de como você usa o seu equipamento. É claro que se você usa uma potência muito alta, num modo, né, muito alto de potência, densidade de potência, você pode causar um dano térmico irreversível. Você tem a boa hemostasia, melhor visualização do campo operatório. Então, é muito interessante podermos trabalhar com esse laser. Eu trabalho muito com lesões potencialmente cancerizáveis, que são lesões que a gente tem que remover por completo para que tenha o mínimo de recidiva possível. Menor quantidade de anestésico necessário para a intervenção, é bem interessante isso.
Menor contração da ferida cirúrgica, isso porque normalmente nos lasers temos menor quantidade de células, que são os miofibroblastos, na cicatrização. Redução do dolor e edema, isso dependendo do protocolo que você usa, muito cuidado. Ausência de sutura, na maioria dos casos. Incomodidade mínima, boa aceitação por parte do paciente, especialmente em odontopediatria. Além de estomatologista, eu sou odontopediatra, então trabalho muito com freios orais. É muito interessante, porque em criança o paciente gosta muito, né? Eu vou trabalhar com laser, quando a gente faz um corte, né, uma frenectomia, não precisamos muitas vezes fazer a sutura. Eu vou mostrar as desvantagens dos efeitos térmicos, tendo muito cuidado de não aumentar muito essa temperatura, né? Por isso que em alguns lasers a gente trabalha até no modo pulsado. Bom, agora os tratamentos com lasers de alta potência, vou mostrar alguns casos. Então, as indicações, pensando nas neoplasias benignas, processos proliferativos não neoplásicos, fenômenos de retenção de muco, né, mucocélias, são muito comuns, lesões potencialmente malignas, gingivectomia, gengivoplastias, frenotomias, frenectomias, ulotomias, ulectomias, leucoplasias e eritroplasias, cirurgias de tecidos blandos periimplantares, né, em casos até de periimplantites, é muito interessante, despigmentação melânica, remoção de celulito, tratamento de afta e lesões vasculares. Eu vou mostrar para vocês alguns casos clínicos. Então, podemos trabalhar com o laser como coagulação, vaporização de uma lesão ou excisão completa da lesão. Quando trabalhamos com coagulação e vaporização, a gente não consegue encaminhar para exame histopatológico, né? Então, a gente tem o diagnóstico muitas vezes clínico, né? E, por exemplo, uma lesão vascular, muitas vezes a gente só trabalha com coagulação. Então, a gente não tem o diagnóstico final, né? Então, a gente tem o diagnóstico clínico. E a excisão é quando a gente consegue remover uma lesão por inteiro e encaminhar para exame histopatológico, né? A gente consegue mandar para um laboratório para saber qual tipo de lesão, a gente consegue o diagnóstico final. Então, vamos para os casos clínicos, eu vou mostrar alguns para vocês. Aqui é o professor Laios Gaspar, né, que eu aprendi muito usando laser de CO2, lá, isso aqui foi na Hungria. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, olha, um caso com laser de CO2. Então, o CO2, né, um laser aqui, esse laser de CO2, ele trabalha de 0 a 30 watts. Imagina 30 watts. Na odonto, eu usei no máximo 6 watts com esse laser, né? De 6 a 8 watts no máximo. Então, imagina um laser desse que tem 30 watts de potência. Ele corta, né, uma laranja no meio, né? A gente até aprende a fazer os cortes, e aí numa laranja a gente conseguiu cortar uma laranja com um laser de CO2. Então, aqui para mostrar para vocês um caso de HFI, que é hiperplasia fibrosa inflamatória. Eu já sei que é por conta, né, do diagnóstico histopatológico. Paciente com próteses mal adaptadas. Então, aqui fizemos a excisão com um laser de CO2, né? Ele tem boa interação por água. Então, aqui, olha, a gente tem as pecinhas para encaminhar para exame histopatológico. Aqui o pós-operatório, aqui é imediato e aqui após uma semana. Forma uma camada, uma pseudomembrana de proteção, que é a nossa crosta, né? Que fica no aspecto amarelado, esbranquiçado, tá? Esse tecido não pode ser removido. E aqui depois de um mês da reparação concluída. Aí a gente já consegue encaminhar aqui para a realização de uma nova prótese. Aqui a HFI, né, foi confirmada. Aqui um filme mostrando, esse é um laser de CO2, um laser que ele tem um comprimento de onda de 10.600 nanômetros, é um laser infravermelho, então a gente não enxerga essa luz. Essa luz que vocês estão vendo aí é uma luz guia no urojo, né? Ele é infrarojo, então a gente não enxerga, e ele tem sempre uma luz guia, né? A gente consegue, senão a gente não conseguiria observar o ponto que a gente está cortando. Então, vocês observam, olha, fazendo o corte, olha, mostrando toda, e aí trocando a ponta, né, a peça de mão para uma ponta angulada.
Aqui é um laser de CO2, né, que eu já falei para vocês, olha. Você vê que não tem sangramento, olha, você vai fazendo a remoção, praticamente você não tem sangramento desse tecido. Quem já fez convencional sabe que esse tipo de lesão sangra bastante, tá? A hiperplasia fibrose inflamatória é uma lesão que costuma sangrar bastante. Então, o laser é bem interessante para controle desse sangramento. Agora aqui um laser de neodímio, um laser que é muito usado para hipersensibilidade dentinária também, para redução microbiana intracanal, para periodontia, né? O Dr. Carlos mostrou aquele caso de periodontia bem intenso, né? Que o paciente estava com uma gengiva bem inflamada, ele usou o laser de neodímio. Aqui a gente usou o laser para fazer o corte dessa lesão, né? Então, uma lesão de crescimento lento, é uma lesão periférica de células gigantes. Aqui é só para vocês verem, olha, imediatamente após, o paciente já tinha essa retração, então ele teve um trauma na região, teve um crescimento dessa lesão. Aqui o paciente uma semana e aqui um mês após, e depois de um ano, né, que ele fez o enxerto gengival, né, nessa região. Então, esse é um caso com neodímio. Aí o diagnóstico foi de lesão periférica de células gigantes. Com o laser de Erbium também, hoje em dia temos uma avalanche de laser de Erbium chegando ali, né, antes as pessoas estão, né, usando bastante para remoção, né, das facetas em porcelana, né, mas ele também é possível a gente usar em tecidos moles para remoção de lesão. Aqui é só para mostrar um caso de fibroma, né, eu sei, por conta do diagnóstico, mas olha, tem casos que a gente consegue fazer sem anestesia até, a gente usando o superpulsado, né, a gente consegue trabalhar no superpulsado e a gente trabalha só com anestésico tópico, tá? Nesse caso eu anestesiei, né, então vocês veem aqui um ponto de anestesia, olha o aspecto, né, ele deixa um aspecto mais cruento em relação aos lasers de CO2 e neodímio. Olha a pecinha que eu encaminho para exame histopatológico, e aqui o pós-operatório de 3 dias. Eu tenho aqui o hematoma da infiltração da anestesia, e aqui 3 dias depois, né, o uso do laser de Erbium para remoção de lesão. E vamos chegando no diodo. Diodo de alta potência é um laser que, né, a gente teve uma avalanche de lasers de diodo, que isso é muito bom, é um laser que eu gosto bastante, que eu não consigo viver sem também, né, é um laser prático, que eu posso trabalhar com lesões pigmentadas, consigo fazer corte de tecido, trabalho com fibra ótica, né, então você tem uma dimensão reduzida, a estimulação é por corrente elétrica e tem uma boa eficiência. Né, então, por isso que a gente tem os tamanhos são bem reduzidos. Aqui é um caso de mucocele, de uma criança de 12 anos de idade, então, um crescimento, né, a mucocele, né, a gente sabe, né, o paciente teve um trauma na região, e olha assim, como é que a gente consegue enxergar, né, quando a gente vai usando o laser de diodo aqui, olha, eu estou conseguindo pincelar a área e conseguir remover a lesão por inteiro, por completo, né? E aqui a lesão totalmente removida, e a pecinha encaminhada para exame histopatológico. Tá? Então, aqui foi confirmado o diagnóstico de mucocele, e aqui o pós-operatório de 1 mês, totalmente reparado. É mais ou menos aqui nessa região, tá? Olha aqui esse bebezinho aqui, esse aqui foi um paciente que veio, né, ao nosso laboratório porque não estava conseguindo mamar, a mãe estava desesperada, querendo dar de mamar para o bebê, falou, olha, achei que fosse a língua, mas quando eu abri a boquinha da paciente tinha o quê? Na minha filha tinha essa lesão. Isso aqui é o épulis congênito, né, relativamente comum até. A gente fez uma pequena anestesia local, fez a remoção, né, para ir nesse momento a paciente já conseguiu mamar, tá, com remoção dessa lesão. Daqui 5 dias após já o tecido reparado, tá, e aí a paciente depois já maiorzinha, com 1 ano de idade, lá os dentinhos já em posição, tá. Então, em bebês a gente tem usado bastante, nos casos de anquiloglossia, né, em freio lingual, a gente tem usado nos bebês também, quando tem dificuldade de amamentação. Olha esse outro caso, é um caso de despigmentação melânica. A paciente falou, olha, todo mundo que me vê pede para eu limpar aqui meu dente que eu tô com sujeira, né? Na verdade, ela tem uma pigmentação melânica bem localizada.
Então, aqui a gente com laser de diodo, a gente fez um aumento também de coroa, né? Um aumento de uma gengivoplastia só para melhorar também o contorno gengival dela e removemos a pigmentação. E olha como ficou a gengiva dela, né? Mudou completamente, aí aqui a gente consegue fazer depois a troca das restaurações. Mas olha como era, né, a gengiva e como ficou após um mês de radiação, da remoção. Bom, vamos agora para a fotocoagulação. Agora é você usar o laser, né, na cavidade, nas lesões, sem fazer a remoção do tecido. A gente já publicou alguns trabalhos clínicos, né? Aqui é o Venus Lake, que é a varize oral em lábio. Olha aqui, é um caso que a gente tem essa varize aqui, é questão estética. Algumas vezes, né, se o paciente morde, pode ter um sangramento, mas olha, você vê uma lesão pequena, a gente faz a fotocoagulação à distância, ela fica meio branquinha, aqui após uma semana e após um mês totalmente reparado. Olha esse outro caso aqui, ó. Você tem uma lesão aqui, é bem comum, né, em pacientes de mais idade, formar uma varize, é uma varize, na verdade, né, não é um angioma, porque angioma é quando a criança nasce, né, quando a pessoa nasce com essa lesão, mas nesse caso não, esse caso o paciente adquiriu, né, com a idade, então é uma varize oral. Então aqui antes, olha como você, após a fotocoagulação, aqui uma semana após e aqui um mês após. Olha aqui como é feito essa irradiação. Então a gente fez e o laser é acionado à distância, usado desfocado, mas com efeito ainda de alta potência. Então, você tem uma alteração de temperatura ali. Olha a mudança de cor. Isso foi uma irradiação de 10 segundos. Tá? Uma única irradiação de 10 segundos. Olha esse caso um pouquinho maior. É um adolescente de 17 anos que apresenta... Isso aqui já é uma malformação vascular, uma formação vascular. O paciente nasceu com essa lesão, né, aquele vindo antes, e aqui depois de 2 meses de tratamento, a gente fez 2 irradiações, e olha como ficou, ó. Aqui depois de 2 meses de tratamento. A gente publicou um caso um pouquinho maior, que é um caso também de uma formação vascular, então ele também tinha em pele aqui, né, então a gente fez a irradiação, ó, varrendo, fazendo a fotocoagulação dessa lesão, olha como fica tanto interno como extrabucal, né? Foi no lábio e na região intrabucal, na mucosa bucal. E aqui o pós-operatório de 45 dias após a primeira irradiação. Então, forma essas crostas, né? Tem edema, porque era uma lesão maior, então o paciente teve edema pós-tratamento. E como ficou aqui depois de 2 anos e meio de acompanhamento. É claro que ele tinha outras lesões aqui, a gente via que era bem espalhado. Eu até encaminhei para um dermato, eu falei para continuar o tratamento para fazer em pele, mas ele já estava satisfeito com a condição atual. Então, como ele era, né, mal conseguia fechar os lábios, cerrar os lábios, e aqui após o tratamento, né? Então, aqui após o tratamento com láser de diodo de alta potência, fazendo a fotocoagulação. Outros casos que a gente faz também remoção de pelos em pacientes que fazem o enxerto, nesse paciente teve carcinoma epidermoide, fez a remoção da mucosa bucal, da mandíbula e do palato blando, né, no paladar blando, e aí foi uma região do tórax, né, que ele teve que pegar enxerto. Então, ele estava já há 1 ano com pelos na mucosa bucal e lá na região do palato mole, né? E aí a gente fez a remoção de pelo a pelo para ele, né, em cada região, né? E aí, aqui depois de 1 ano, quando ele voltou, tinha apenas um único pelo. E aqui depois o acompanhamento de mais no 2º ano, já totalmente sem pelo nenhum nessa região. Bom, agora um dos últimos seria tratamento em leucoplasia oral. São os casos que eu mais me preocupo, porque a gente sabe do potencial de transformação maligna. Então, são pacientes que eu acompanho bastante. Nessa pandemia, tentei acompanhar, mesmo que por fotos, mas aqui a gente publicou já também o estudo com laser de CO2 e diodo na remoção dessas lesões,
Então, aqui, normalmente, ele já vem com diagnóstico fechado, né, para o Lelo. Então, aqui nesse caso, uma hiperqueratose com atipia intensa. Quando a lesão já tem uma atipia intensa, a gente fica com receio, a gente tem, né, medo dessa transformação seja rápida, né? Então, são casos que a gente já faz a remoção completa da lesão. Então, nesse caso, o que, que a gente consegue fazer? A demarcação da área da zona, com laser de diodo, então a própria fibra ótica eu consigo aprofundar o quanto eu quero de tecido, então eu aprofundo em torno de 2 milímetros, eu sei que eu já vou estar chegando no músculo, porque a gente sabe que essa lesão é uma lesão de epitélio, né? Então eu demarco essa leucoplasia, né? Aqui, ó, a área demarcada, e a remoção dessa lesão, e aí eu encaminho para exame histopatológico também para poder confirmar ainda mais o meu diagnóstico. Aí como fica, então você observa aqui que essa lesão foi tirada até em profundidade, a gente consegue ver músculo aqui, eu tirei todo o epitélio. E aqui o pós-operatório de 1 semana, e aí depois o pós-operatório de 1 mês. Tá? Aqui a cirurgia, como é feita. Então, a gente faz a delimitação dessa área. Esse é um laser diodo infrarrojo. Na verdade, essa luz azul que vocês estão vendo, a gente não consegue ver, né? Captou só pela câmera. Então, a gente faz a delimitação da área da zona. Eu aprofundei 2 milímetros. E aí fiz um slice, foi fazendo a remoção dessa camada por inteiro. Tá? Vocês observem que não tem sangramento. Imagina você fazer uma biópsia convencional nessa região, o quanto sangra, né? E fazer uma remoção completa dessa lesão. Então, ali, olha, delimitando e fazendo com muito cuidado ali para ter a remoção total dessa lesão. E aí você não precisa suturar. A vantagem é que você não precisando suturar, a língua não perde tanto movimento, não causa tanta fibrose ali. Olha esse outro caso, é um caso de leucoplasia proliferativa verrucosa, uma paciente jovem. A gente recebe muitos pacientes já com mais idade com essa leucoplasia proliferativa. E é uma leucoplasia muito preocupante, porque a média de transformação para carcinoma é de 10 anos. Então, depois de 10 anos que você tem essa lesão, você pode ter uma transformação a qualquer momento, tá? E essa leucoplasia é uma paciente normalmente não fuma, não bebe, né? Não tem outros fatores relacionados que possam piorar. Então, são leucoplasias muito agressivas. Então, nesse caso, a paciente tinha muito volume, ela disse que já estava mordendo essa região por conta do volume que ele vai se aumentando. Ele começou pequeno, ela falou que quando ela tinha uns 25 anos de idade, ele tinha 1 centímetro de diâmetro. E aqui, quando ela chegou, ela já estava com 37 anos, a lesão já estava desse tamanho. E essa lesão, ela vai tomando toda a mucosa, né? Vai avançando no assoalho. E a gente resolveu remover por inteiro. Então, aqui, nesse caso, eu usei o laser de neodímio no modo super pulsado para ter o menor dano térmico possível, para eu conseguir encaminhar para exame histopatológico esse slice. Eu dividi em 3 áreas, tá? Aí, para fazer a remoção, olha, eu vou mostrar o filminho aqui. Então, olha, a gente fazendo com o neodímio, olha, você vê que não tem dano térmico na peça que eu estou removendo ali, ó. Praticamente você não tem dano térmico ali. Eu conseguindo, assim, encaminhar, eu dividi em 3 partes, porque era bem extensa a área da leucoplasia proliferativa verrucosa. E aqui o acompanhamento de 1 ano, né? Então, essa paciente já está sendo acompanhada, já vai fazer 2 anos. Por enquanto, ela está bem localizada,
né? Tá bem controlada. E para o final agora, só para falar para vocês que a gente pode usar o laser de alta para redução de vírus local também, né? O Dr. Carlos já falou sobre isso, mas a gente pode usar o laser de alta, eu gosto de usar em pediatria, porque olha esse caso aqui, o paciente com muita dolor, né? Não conseguia se alimentar. Aí aqui eu usei o laser de neodímio desfocado em toda essa área, poderia ter usado o APDT também, né? Que aí só que eu teria que usar o corante para fazer o APDT. Olha essa gengiva aqui, olha o dia seguinte, olha como a gengiva já ficou mais rósea. Aqui 24 horas após, olha antes e aqui 24 horas após. Olha a lesão do lábio, ó. Antes e aqui 24 horas após o uso do laser. E olha a criancinha de 2 anos de idade, ó, um bebezinho, né, colocando o óculos se sentindo o máximo, né? Então a gente consegue às vezes com laser fazer milagre da criança ficar quietinha para a gente fazer a irradiação com laser de barra potência e de alta como aqui nesse caso eu usei de alta como alta também, porque teve um efeito térmico também nessa região. Bom, sempre preocupar com, né, todos os cuidados, né, todos que tem laser, né, muitos já trabalham com laser, sabem de tudo que a gente precisa, principalmente dos óculos de proteção apropriados para cada longitude de onda, é muito importante tomar todos os cuidados, né, os perigos de aviso, os avisos de perigo, aqui quando a gente, né, casos de parestésia, né, que às vezes é mais de uma pessoa fazendo aplicações, hoje em dia temos os clusters, né, os LEDs para nos ajudar nessas regiões que a gente tem que aplicar em áreas muito grandes. E bom, aqui só para mostrar